No primeiro momento, a gente vê lá no Império, né? Brasil Império, Guerra do Paraguai, precisamos de soldado, né? Soldados para morrer. O que a política fez? Vamos alforriar os negros que forem para a Guerra do Paraguai. E nessa foi um monte do povo preto e do povo da capoeira foi para a Guerra do Paraguai. Existia essa movimentação política para que deixasse as coisas acontecer, né? Depois disso aí veio o movimento de abolição. E o Brasil foi um dos últimos a aderir a esse movimento de abolição e foi freando esse movimento através de algumas leis. E isso aí houve uma aproximação, né, dos negros com o Império, com Dom Pedro I, com a Princesa Isabel. Foi quando Dom Pedro estabeleceu a Guarda Negra, que era uma guarda formada do povo preto, que era para cuidar dele, para cuidar da Princesa Isabel e alguns outros políticos ali da época, né? Então a gente vê a política envolvida com a capoeira desde a época do Império, né? Depois, com a República, a capoeira não passou a ser muito bem vista, porque tinha uma aproximação com o Império, a galera gostava do imperador, gostava de Dom Pedro, né? Mas o que aconteceu? O Partido Conservador começou a usar alguns capoeiristas para poder prestar a segurança de alguns políticos, né? Então a gente vê no começo da República o Partido Conservador trabalhando com os capoeiristas, que se deu um movimento de origem chamado de capangagem. Era quando os capoeiristas se tornaram capangas dos políticos, né? E aí a gente vê voto de cabresto, foi culminando, né, até com a proibição da capoeira entrando para o Código Penal, né? Esse é um momento também interessante. Um outro momento é o processo de descriminalizar a capoeira, né? É um movimento político que aconteceu também, né? Que culminou com a apresentação de Mestre Bimba para Getúlio Vargas, né? Que foi o maior símbolo, né? Isso tudo foi movimentos que a capoeira foi se moldando na resistência dela e se adequando à realidade, né? A gente vê Mestre Bimba mais próximo do Estado, dos conservadores, e por outro lado a gente vê Mestre Pachinha perto dos intelectuais baianos, que normalmente são todos de esquerda. Então já nessa época aí a gente já vê a capoeira dividida como está hoje, entre Lula e Bolsonaro.